Boa noite. Provérbios capítulo 21. Deus controla o coração dos reis. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Nota de rodapé 1. Nada e ninguém resiste ao controle soberano de Deus. Portanto, quando alguma coisa ou pessoa parece impedir nosso progresso, apesar do nosso esforço e trabalho, o melhor é entregarmos esse caso ao Senhor em oração. Provérbios 20, versículo 22. Até mesmo reis ímpios e poderosos como Nabucodonosor e Ciro tiveram suas vontades controladas pela ação do Espírito de Yahvé. Daniel capítulo 4, versículo 31 até o versículo 35. Isaías capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 3. Esdras capítulo 6, versículo 22. Todo caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga as suas motivações mais íntimas. Nota de rodapé 2. A transliteração do tetragrama hebraico aqui utilizado é Javé ou Jeová, nome que na tradução hebraica revela o próprio caráter do seu possuidor, santo e impronunciável de Deus. Gênesis 12, 8, Gênesis 13, 4, Gênesis 26, 25, Êxodo 3, do versículo 11 até o versículo 15, traduzido em toda a Escritura e, especialmente, no Antigo Testamento como Senhor. Neste capítulo, a King James faz constar a transliteração ao lado da tradução adotada em português. Com o intuito de salientar esse esclarecimento, os pensamentos e intenções dos seres humanos parecem coerentes e justificáveis para cada pessoa, mas somente o Senhor julga perfeitamente e seu Espírito pode nos revelar se estamos agindo corretamente. Provérbios capítulo 14, versículo 12, Provérbios 16, versículo 2, Provérbios 24, versículo 12, Jó 31, versículo 6, Salmo 139, versículo 23, 1 Coríntios 4, versículo 4, versículo 5, Hebreus 4, versículo 12. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Nota de rodapé 3. Esta foi a advertência que os profetas nos deixaram. Oséias 6:6, Miqueias 6, versículo 7, versículo 8. Que o profeta Samuel repete ao fiel, prepotente e tresloucado rei Saul. 1 Samuel 15, versículo 22, versículo 23. E com que Jesus, o Messias, nos admoesta. Marcos 12, versículo 33. Olhar altivo, coração arrogante são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Nota de rodapé 4. A arrogância própria dos ímpios tira a fé devida a Deus e a coloca erroneamente no eu humano. Salmo 18, do versículo 26 até o versículo 28. Hebreus 11, versículo 6. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. As riquezas conquistadas mediante língua mentirosa são ilusão passageira e cilada que pode levar à morte. A própria violência dos ímpios se encarregará de destruí-los, porque se negam a fazer o que é certo. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta. É melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. A alma do ímpio anseia por praticar o mal. Aos seus olhos ninguém merece bondade. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente ganha sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. O justo observa a atitude dos ímpios e os faz cair em desgraça.
Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará, e não receberá qualquer resposta. O presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Quando se faz justiça, os justos ficam felizes, entretanto isso apavora os perversos. A pessoa que se desvia do caminho da sensatez na Assembleia dos Mortos permanecerá. Quem se entrega desvairadamente aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. Nota JP 5. A expressão hebraica literal que utilizada, o vinho e o unguento, fica melhor traduzida para o português como o vinho e os alimentos gordurosos ou carne gorda. O vinho e o unguento azeite fazia parte dos festejos suntuosos da época. Provérbios 23, versículo 20, versículo 21. Amós 6,6. O azeite puro era também empregado na produção de preciosos bálsamos, loções e perfumes. João capítulo 12, versículo 5. O perverso servirá de resgate para o justo, e o traidor no lugar do fiel. Nota JP 6. Na antiguidade, Deus entregou 3 nações à Pérsia, em troca da liberdade dos exilados de Judá. Isaías capítulo 43, versículo 3, versículo 4, Provérbios capítulo 11, versículo 8. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo que pode num instante. Quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. O sábio conquista a cidade dos valentes e destrói a fortaleza em que eles confiam. Nota JP 7. Conforme os originais, uma outra maneira de dizer a sabedoria é mais operosa e eficaz que a força bruta. Provérbios 24, versículo 5, Eclesiastes 9, 16. O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Cristo a usar as armas da espiritualidade para derrubar as fortalezas do pecado e do maligno, 2 Coríntios 10, 4. Quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor de sua arrogância. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Nota JP 8. Aqui temos 2 personagens muito comuns, o zombador e o desejando. O primeiro, que vive escarnecendo de Deus e de todos que têm fé. É motivo de riso e desprezo de Deus. Provérbios 1, 22, Provérbios 3, 34, Provérbios 19, 25, versículo 29, Provérbios 21, versículo 11. O desejando é o preguiçoso que sempre tem uma boa desculpa para relaxar e descansar em vez de dedicar-se a qualquer trabalho digno. Provérbios 6, 6, Provérbios 13, 4. Os dias se passam, e ele desejando mais e mais, enquanto o justo reparte sem parar o que granjeia. Nota JP 9. O justo e prudente é aquele que não enjeita trabalho, ainda que mal remunerado. Não esbanja o que recebe e procura poupar para o futuro. Apesar de toda essa dedicação, não é avarento, pois, movido pelo Espírito de Deus, usa de generosidade para com os necessitados e coopera alegremente com os mais pobres que se esforçam. Salmos 37, versículo 26, Salmos 112, versículo 9, Efésios 4, 28. Os sacrifícios dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando oferecidos com más intenções. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte,
Mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. O ímpio finge que é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Nota de rodapé 10. Por toda a Escritura há advertências do Senhor quanto a colocarmos nossa total confiança em pessoas e coisas, mesmo nas mais sofisticadas tecnologias. Nossa fé deve ser oferecida em sua plenitude somente a Deus, Yahvé, e nele devemos descansar nossa alma, por ele movendo nossa mente e força de trabalho operoso. Salmo 3:8, Salmo 20, versículo 7, Oséias 1:7, Deuteronômio 17, versículo 16, 1 Samuel 17, versículo 47. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 22 do livro de Provérbios. Tenha todos uma maravilhosa noite. Fé e tulipas, só lhe deu glória. Amém.